Era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido telespectador do Era Uma Vez Podcast, o podcast dos fofoqueiros corporativos de plantão, das histórias incríveis, dos executivos memoráveis que nos visitam aqui nessa mesa que já está ficando famosa com os nossos 12 seguidores. Você? Já temos os mesmos seguidores que muitos podcasts quando começaram. Somos muito famosos já. E este podcast claramente é um oferecimento da Era, a empresa que tem como propósito melhorar o atendimento do seu cliente por meio de ferramentas de inteligência artificial. Nós melhoramos a experiência do seu colaborador para que o seu cliente sinta isso na pele e, claro, você fature mais. E hoje estamos aqui com ela, que é a dona e proprietária. Brincadeira, Roberta. Com ela, que é diretora de Gente e Gestão da Léo Madeiras. E hoje vai falar com a gente sobre experiência do cliente. Afeta também, mas principalmente sobre experiência do colaborador e gente e gestão. Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Só estou na dúvida se eu sou executiva ou fofoqueira, né? Do grupo que você falou aí primeiro. Todos nós temos um quê de fofoqueiro, não Com tem certeza como, absoluta, não tem com como. certeza absoluta. Mas obrigada pelo convite. Né? Acho que falar de experiência do colaborador, falar de experiência do cliente, não tem como não falar de experiência do colaborador, principalmente nos dias de hoje. E vamos nos divertir neste papo aqui. Com certeza. E como aqui a gente walk the talk, a gente vive o que a gente prega, a gente sempre entrega um mimo de experiência para os nossos convidados. E temos Olha! aqui para você também. É aquele presente que a gente cria com segundas intenções. E agora você vai poder ter na sua prateleira Amei! você mesma. Eu tenho Mas o você mesmo vai agora. olhar para você mesma e lembrar da gente. Amei. Obrigada. Então, coloque na sua prateleira. Vai ficar na minha mesa agora, com Ótimo. certeza. Obrigada. Aí você olha assim, nossa, qual palestra do Bruno eu vou contratar esse ano? A do Dino Chef, com certeza absoluta, Cê- tem que rodar tudo quanto é lugar. A Roberta já me contratou 2 vezes para 2 Foram palestras, duas na Léo palestras com a Madeiras. gente, Primeira gente feliz da lucro e não enche o saco. que todo mundo saiu apaixonado, babando. Que foi parar nos ouvidos de Chitãozinho. E eu pensei que ia ser processado pelo ECAD. O que não aconteceu. Mas você viu que a gente também queria gerar uma experiência, né? Exatamente. Quando você falou, vou trazer uma experiência para vocês, eu falo, gente, agora a gente vai dar experiência pro Bruno. Do nada ela me chega e fala assim, olha só o que eu recebi. Chitãozinho, sabendo que foi mencionado na minha palestra e parabenizando. Muito bom. E depois, a Jurassic Boss. Jurassic Boss. A Foi Era, agora já no em final, pra gente dezembro. encerrar o ano do nosso programa de formação de líderes. Jurassic Boss, a Era da Extinção. Eu entrei montado num dinossauro. Aquela cena ficou marcada na cabeça das pessoas. O time só fala nisso. Agora, o que eu vou fazer na próxima? Não faço ideia, mas a tenho- gente eu bola tenho- alguma Sua coisa. camisa tá me dando algumas dicas do que você pode fazer na próxima, Eu vou de entendeu? ansiedade. Eu vou de ansiedade. Não, vai de felicidade na Léo, vai. Ok, é melhor. E tem as cores da Léo, hein? Exatamente. Pode de alegria na Léo que você vai estar no lugar certo. Já que você falou disso, isso é uma coisa que eu percebi algumas vezes que eu fui lá na Léo, a gente foi conversar, eu fui também para aplicar a palestra. Como você vê esse tema, e a gente pode começar porque eu já discuti isso com diversos executivos e com diversos especialistas, algum dá uma torcidinha de nariz, quando a gente fala de felicidade dentro do ambiente corporativo. Dá para o colaborador que trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18, ser feliz? Olha, eu não só acho que dá como ele tem que ser feliz, mas aí eu vou separar um pouquinho. Toda vez que falam comigo de felicidade, eu fico assim, poxa, não coloque a responsabilidade da felicidade das pessoas nos meus ombros. Como RH, eu não sou responsável pela felicidade das pessoas, mas eu entendo que eu sou responsável, sim, por criar na empresa um ambiente saudável o suficiente onde as pessoas podem expressar seus sentimentos, onde as pessoas podem ser quem elas são, onde as pessoas podem se desenvolver. E aí, neste ambiente onde ela tem essas condições,
eu consigo ter uma pessoa, eu consigo criar ali um espaço onde ela pode ser feliz. Felicidade tem muitas outras coisas, porque eu sou daquela que eu não separo o lado pessoal do profissional. Então tem coisas às vezes que eu tô carregando que vem de fora comigo, mas eu sou responsável sim por ter esse ambiente saudável, esse ambiente psicologicamente saudável. Então quando fala felicidade, que tem gente que fala, não, Roberto, felicidade não é assunto para a gente trabalhar no mundo corporativo. Mas no meu modo de enxergar, eu vou trabalhar essa felicidade construindo o melhor ambiente para que os colaboradores se desenvolvam. Porque parece que é abraçar a árvore, né? E não é abraçar a árvore. Eu falo que, quando a gente estava comentando, né, dos dinochefes, né? O quão importante é o papel do líder na construção desse ambiente saudável com ações simples, com coisas que às vezes são básicas e que a gente tem esquecido no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. Você já foi lá na Léo algumas vezes. A galera te dá bom dia quando você chega lá? Sim. Da portaria. Sempre na portaria. Na portaria já começa. E é genuíno, a gente não treina. Boa. Eu fui entregar os ingressos do Hop Harry quando eu fui. O porteiro, mó gente boa. Eu quase saquei mais 2 ingressos pra ele. A gente não treina ninguém pra dar aquele bom dia. A gente não treina ninguém pra ser daquele jeito. Mas as pessoas sentem que elas estão num ambiente que aquilo ali é importante, que faz parte do nosso jeito. Então, assim, vem desde coisas simples. Outro dia uma pessoa chegou lá e falou, nossa, que interessante. Aqui na Léo, desde a hora que eu cheguei, tá todo mundo me dando bom dia. Porque a gente foi subindo lá, indo lá pra sala. E aí eu parei para pensar, falei, gente, coisa mais básica, bom dia, né? Eu aprendi isso com meu pai, né? Quando você encontra uma pessoa, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, né? Minimamente você faz isso. E hoje essas coisas estão se perdendo tanto, essas coisas estão ficando tão de lado que a gente está dando valor, tá sendo diferencial quando a gente ouve alguém falar um bom dia. Então eu acho que este ambiente saudável, ele passa por coisas muito pequenas, desde um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até coisas da importância e características do líder, né? O líder que permite que você fale, o líder que tenha empatia. Eu sempre escuto a expressão empatia genuína. Né? Isso aí é bom em tudo quanto é rede, a gente vê empatia genuína. Mas o que é isso de verdade? Não é fácil colocar isso em prática de verdade. Então, como que a gente vai criar na corporação, criar na empresa, um ambiente onde a gente tem ações simples e comportamentos das pessoas que levem a gente para esse lugar de saudável, para o lugar do ambiente onde as pessoas podem se desenvolver. Então, não é abraçar árvore, não é fazer team building, só fazer team building, né? Não que eu seja contra team building, sou muito a favor, mas não é só isso. Não adianta eu fazer um team building, todo mundo ficar naquele momento feliz na vida e daqui a pouco saem dali os comportamentos não mudam. Então, eu costumo falar que no final do dia é tudo cultura. É tudo sobre cultura. É exatamente isso. Eu acho... Tem uma frase que é do fundador da Zappos. E ele fala que, ele já faleceu infelizmente, ele fala que nós contratamos bons filhos, porque isso é intreinável. Então, claro que esse bom filho vai virar um bom líder, mas antes de ser um bom líder, em algum momento ele foi um bom liderado. Uhum. E aí eu entro para te perguntar como que faz para encontrar gente feliz ou gente que quer ser feliz, porque uma coisa é criar um ambiente e ele é necessário para eu fomentar essas pessoas que querem ser felizes e isso é um objetivo, acho que de todo brasileiro, de todo o ser humano médio, ele quer ser feliz de alguma forma. Mas tem gente que não é um bom filho, tem gente que não dá bom dia porque não dá bom dia, que não é educada. E eu acho que você percebendo isso num processo seletivo, essa pessoa já sai da lista. Uhum. Mas como achar essas pessoas para eliminá-las? Ou como achar as pessoas que são genuinamente felizes ou que buscam essa felicidade para entrar no time? Olha, eu acho que, para começar, vem dessa questão que você falou, nesse match. Todo mundo quando fala fit cultural, né? O que era o bendito fit cultural? Acho que tem esse match que a gente tem que dar aí com a cultura da empresa. Então, para mim, tudo começa como você falou, walk the talk. Eu realmente estou numa empresa que eu estou vivendo aquilo que é falado. Então, quando eu penso em colaborador, eu penso na jornada do colaborador como um todo. Então, quando eu falo em jornada do colaborador, começa lá atrás, na marca empregadora. Então, tem muita marca empregadora que eu vejo por aí, que eu conheço, que eu vejo colocando algumas coisas em LinkedIn, vejo colocando algumas coisas nas redes sociais, que é tudo muito bonito, que você fala, gente, a vida real não é assim.
E eu tenho um combinado com o meu time. A gente vai mostrar a vida real. A gente vai mostrar como nós somos. Enquanto Léo, nós vamos mostrar aquilo que nós acreditamos e aquilo que a gente vive aqui dentro. Então, eu acho que começa pelo momento em que você divulga sua marca e conta quem você é de maneira verdadeira. Porque aí você começa a atrair as pessoas que querem aquilo, né? E nada melhor do que um colaborador contar para o outro como é a empresa. Eu falo que nada melhor, a gente não fala que um cliente contar para o outro sobre o seu produto ou serviço, um colaborador contar para fora sobre a sua marca, sobre a sua empresa, sobre o seu ambiente. Eu não preciso fazer processo seletivo nenhum. Eu consigo trazer as melhores pessoas. A marca empregadora, e eu gosto dessa comparação, para mim, e se você olhar para o nome em inglês, que é Employer Branding, e aí você sabe que o branding vem do marketing, a marca empregadora nada mais é do que o marketing para o mercado de trabalho. Isso. Você atrair os melhores talentos para que eles já se conectem com a empresa de alguma forma. E já saber que aquela história que está sendo contada, eu quero viver. Ou aquela história que está sendo contada, eu não quero viver. E tá tudo bem, não tem certo e errado. Cultura, não tem a cultura que é certo ou é errado. Tem a cultura que uma empresa resolve seguir. Tem uma cultura que a empresa resolve adotar. Então, quando eu divulgo aquilo que a gente é de verdade, uma vez eu estava vendo um estudo, grande parte dos colaboradores tem saído entre 3 a 6 primeiros meses de empresa. E aí eu fico pensando, né, onde está? Lógico que vai ter sempre uma que realmente achei que era uma coisa, não gostei, mas por que grande parte dos colaboradores estão saindo até 6 meses de empresa? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que a gente está vendendo e não vivendo. Então, muita gente costuma falar, cultura, me fala o que é cultura, me dê uma aula de cultura. Outro dia uma pessoa me ligou falando, eu queria que você fizesse uma palestra pra gente sobre cultura. Eu falei, tá, desde que você entenda que cultura é a forma como a gente atua no dia a dia. Cultura são os comportamentos que você tem aqui dentro e que não é aquilo que está preso na parede, aquilo que não está escrito na parede. Então, quando a gente é transparente para falar aquilo que a gente tem de bom e também para falar aquilo que ainda não está bom, eu acho que a gente consegue atrair as pessoas e elas conseguem entender em que time é esse que elas estão fazendo parte. Né? Então, eu começo a trazer as pessoas que querem jogar o jogo, que querem remar para o mesmo lado, que acreditam naquele movimento e que vão compartilhar e vão comemorar os resultados com a gente. Então, assim, eu junto o propósito com um ambiente saudável, que tem uma cultura forte, que a pessoa que comunga dos mesmos valores daquela pessoa, a gente consegue atrair. A pessoa desenvolve o seu talento. E top-down, né? E top-down. Isso vai desde o CEO até o... Cultura, para mim, ela é top-down. Não adianta nada eu fazer um trabalho de cultura de baixo para cima. Eu primeiro preciso entender se a minha liderança, se o CEO da empresa está comprado com aquela cultura. Porque cultura é comportamento. Eu ainda sou da fase lá que meu pai falava, né? Olha como é que você vai se portar, porque tem gente olhando para você. Olha como é que você vai se comportar, porque tem gente se inspirando em você. E aí, como é que eu quero estabelecer uma cultura de baixo para cima se os comportamentos que são observados são os da liderança e se essa liderança não estiver comprada no jogo? Se a palavra fala, o comportamento grita, né? Então, você vender uma cultura, chegar lá o CEO, ou C-level, ou diretoria, ou o que quer que seja, ou sei lá, o investidor anjo que está lá, alguém que está lá em cima e faz exatamente o contrário, é o primeiro start para as pessoas começarem a falar e não aplicarem. Tem né? uma frase que eu gosto muito, Vou pedir perdão porque eu não lembro a autora aqui neste momento, mas ela fala o seguinte, o que você faz, não vou falar ela ipsis literis aqui, mas o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, essa frase, para mim, ela é fundamental na cultura. Não adianta você dizer, você tem que fazer. Porque o que você faz é o que vai passar para todas as pessoas. Então, trazer as melhores pessoas, eu tô vendo muito essa geração nova, eu tenho discutido eu não sou dessa geração mais novinha, mas eu tenho discutido muito com essa galera de hoje, mais nova, e conversando mesmo, e perguntando o que te faz ficar numa empresa, e muitos falam, eu saí de tal lugar porque o líder não me inspirava. Ou eu saí de tal lugar porque eles me falaram uma coisa e lá dentro era totalmente diferente. Então, às vezes, você está perdendo talentos porque você não está contando a verdade, você não está com uma cultura forte, né? Você não está com os valores que realmente vão
segurar essas pessoas e fazer com que essas pessoas sintam atração pela sua empresa, pela sua marca. Dentro do modelo de negócio da Léo, e aí eu acho legal você explicar para as pessoas o que a Léo faz, porque o nome diz muito, obviamente, mas onde atua a Léo, mas dentro do modelo de negócio existe aí o modelo de franquias. Sim. E aí, como manter essa cultura na empresa do outro? Ah, tá bom, eu vendi, eu ganho royalties, eu não sei o que, não sei o que lá, mas de fato é outro CNPJ com outro líder, você não faz a seleção, você tem muito menos controle do que o que você tem dentro da sua marca, dentro da sua empresa. Então, explica pra gente como funciona a Léo, quem é a Léo, o que faz a Léo, e depois como fazer isso dentro de um modelo de franquia. Beleza. Então, a Léo é uma empresa, a Léo Madeiras, né? Uma empresa de 81 anos de mercado. Vamos fazer 82 anos agora em março. É uma empresa que tem como propósito contribuir para o sucesso do setor da marcenaria. Então, a Léo é uma empresa que tem como um dos seus principais negócios atender ao marceneiro com tudo que ele precisa. Ser um ecossistema mesmo para o marceneiro, onde ele encontra todos os produtos e todos os serviços que ele precisa para poder atender bem seus clientes. Então, a Léo, nós temos hoje, né, estamos presentes no Brasil inteiro, né, temos mais de 60 lojas próprias e temos, enquanto lojas próprias, mais de 2.100 colaboradores. Quando a gente vem aí e traz a franquia, né, os franqueados para o nosso ecossistema, nós temos hoje mais de 4.500 colaboradores. Então, a Léo é uma empresa que está no Brasil inteiro, né? É uma empresa que tem esse foco de resolver o problema do marceneiro, tá ali para poder atender o marceneiro naquilo que ele precisa. Então, desde o carro-chefe, né? Nosso produto principal é o MDF, mas a gente tem todas as ferragens, todo o maquinário, os serviços, a gente tem a nossa maquininha de pagamentos para o marceneiro, a gente tem serviços de fidelização, como pontuação, como Amigo Léo. Então, a gente tem um ecossistema de produtos e serviços para atender o marceneiro hoje de todo o Brasil. E quando a gente fala dos franqueados, nós temos um modelo de franquia que eu falo que é uma franquia um pouquinho diferente, porque nós estamos muito próximos desse time. Então, o contato com esse time, ele é constante. Então, os donos, né, os empresários, os donos das nossas franquias, eles estão junto no nosso dia a dia, eles estão ali no jogo. Então, eles estão nas reuniões de resultado que a gente faz constantemente, no desenho de cultura e desdobramento de cultura, eles estão no dia a dia. Nós apoiamos, quando necessário, processos de contratação. Nós fazemos encontro com todo o time. A gente não tem hoje um encontro, para você ter uma ideia, o nosso vai acontecer daqui a uns dias, separado entre time de lojas próprias e time de franqueados. A gente tem um encontro onde está todo mundo junto. Está todo mundo junto naquele encontro, onde a gente vai passar as mesmas diretrizes para todo mundo, onde a gente vai envolver todo o time, vamos fazer um desdobramento do nosso trabalho de cultura para todo o time, com todo mundo no mesmo espaço. Então, nós temos É muito menos só cobrar os indicadores, olhar só para os indicadores no final do dia, olhando o que está verde, o que está vermelho, o que está amarelo, mas trazer para uma discussão e para uma construção no dia a dia. Então, nós temos os franqueados, mas é um modelo de mais proximidade hoje. Não, acho que tanto quanto o colaborador, o franqueado não compraria uma franquia da Léo se também ele não tivesse vendido nos valores. Exatamente. Então, Quando eu olho o nosso grupo de empresários hoje, os donos das franquias, tem um match muito forte com os nossos valores. Tem uma gruda, sabe? Tanto é que não conseguiria ficar dentro do ecossistema se ele não tivesse esse match muito forte com os nossos valores. Esse cascateamento passa, então, pela franquia Passa de pela maneira franquia. natural, não é algo que você tem que pensar muito para Não, acontecer. passa de maneira natural. Vou te dar um exemplo. A gente vou falar um spoiler, nem os colaboradores da Léo sabem o que eu vou falar aqui agora. Mas a gente vai relançar nossa cultura, a nossa essência, os nossos valores. E aí a gente ficou quebrando a cabeça e faz planejamento para cá, planejamento para lá. O que representa mesmo a Léo? Então a gente vai lançar os nossos valores com 3 palavrinhas: forte, simples e juntos. Então, essa passa a ser a nossa essência a partir de agora. E os franqueados, eles compraram com a gente essa ideia e todos eles descem a mesma cultura para todos os times. Então, o time da Léo ainda não sabe, só os líderes que sabem desse forte, simples e juntos, mas o restante do time da Léo vai começar a viver esse forte, simples e juntos a partir de agora. E aí isso já dá a base para o colaborador ser feliz no dia a dia, né? O que não quer dizer que não há desafios. O que não quer dizer que não há desafios e o que não quer dizer que não há conversas cruciais.
E Eu acho que. né? E cobrança. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, num podcast, falando o seguinte: a cobrança ela é importante. Quando alguém para de me cobrar, é porque aquela pessoa desistiu de mim. E aquilo me marcou porque, assim, eu fui atleta há muitos anos. E no esporte é isso. Você pode ter acabado de ganhar o jogo, seu técnico te dá os parabéns, no dia seguinte ele já está te cobrando o resultado, ele já está te cobrando no treinamento, ele já está... E eu acho que esse é um ponto desafiador. Porque essa cobrança, quando você fala da felicidade, essa cobrança é um ponto que me desafia hoje. Por quê? Até que ponto eu consigo mostrar para os liderados... Porque eu tô com uma... Deixa eu voltar um passo atrás. Eu tô com uma discussão hoje. O líder tá com medo de cobrar. Tem muitos líderes com medo de cobrar e virar assédio. Eles estão com medo de que aquilo ali vire um assédio. E os meus liderados, os meus que eu digo assim, não tô falando só do cenário da Léo. Tô falando de maneira geral com as conversas que eu tenho tido. E alguns liderados não querem ser cobrados. E aí eu falo, gente, como? Aí falar, porque eu tô num ambiente de estresse. Peraí, o ambiente de estresse para mim é aquele que me leva ao estresse. Se eu estiver sendo desrespeitada, se eu não tiver espaço para discutir, se eu tiver numa pressão que também não tem qualidade de vida, que você tem que trabalhar 18, 19 horas por dia e é assim constantemente, isso me leva ao estresse. Agora, eu estou num ambiente que me proporciona aprendizado, me proporciona desenvolvimento, eu não posso ser cobrada? E eu gostei bastante dessa frase, que eu falo, gente, se um dia... A presidente da Léo, Andréia, né? Eu fiquei pensando nessa. Se um dia a Andréia parar de me cobrar, é porque ela desistiu de mim. Lascou. Aí lascou pro meu lado. Então, assim, hoje eu acho que tem um desafio muito grande de até que ponto a gente consegue colocar para os nossos líderes, não os dinochefes, mas que os líderes, eles podem cobrar. E cobrar significa ensinar. Cobrar significa dar diretriz, dar caminhos. Não é cobrar por cobrar. Cobrar significa falar com respeito. E até que ponto eu consigo mostrar para os meus liderados que a cobrança ela tem que existir. Sem cobrança, não vai ter resultado. É a velha história do passa pelo feedback. Quando a gente fez a primeira palestra lá do Isso. Gente Feliz Aluno que não enche o saco, a diferença vital entre feedback, tirem as crianças da sala, e o feedback. Exatamente. Porque feedback ele precisa ser positivo quando ele for positivo. As pessoas necessitam de diretrizes. Então você contratou, não sei, um estagiário. E a gente já começa errado aí. Porque normalmente se tem o estagiário para mão de obra barata. E estagiário não é mão de obra barata. Ele tá ali para aprender. Né? Inclusive... É um potencial talento. Ele tem que sair para fazer prova. Semana de prova ele trabalha meio período de 6, não de 3, de 8. Então já começa com um problema aí. E aí você entope o estagiário de trabalho, não fala. E aí o cara vai bem. Ele faz o que tem que ser feito. E ninguém fala, ótimo, Isso. parabéns, esse é o caminho. Quando rola um feedback, já é aquele, vem na minha sala aqui rapidinho, e a galera já vai pro É bem isso, o que eu fiz, Mas aí é interessante, né, Bruno? Porque eu falo que feedback, eu particularmente, eu não gosto daquele momento formal de feedback. Eu acho que a gente tem que ter momentos formais de conversa de carreira. Porque a conversa de carreira, sim, ela começa a me trazer pontos onde eu vou... O que eu preciso melhorar? Quais são as oportunidades de melhoria que eu tenho daqui para frente? Quais são os pontos que eu tenho que investir? Quais são os meus pontos sombra? Que não adianta eu tentar fazer nada porque eles são sombra minha, são pontos de sombra meu mesmo e eu tenho que investir nos meus pontos fortes. Feedback para mim é no dia a dia. Eu falo com o meu time o seguinte, eu falo, time, se a gente acertar, a gente vai ganhar o parabéns e todo mundo vai ser parabenizado. Se a gente errar, a gente vai errar juntos aqui. E o feedback, ele é no dia a dia. Eu não vou esperar 6 meses, uma avaliação semestral de comportamentos para te falar que tal dia você não foi legal numa reunião. Tal dia você poderia ter tido um comportamento diferente. E aí eu acho que se a gente transformar, isso para mim parte da criação de um ambiente saudável. Se eu consigo no dia a dia parabenizar quando eu tenho que parabenizar e colocar pontos de atenção quando eu tenho que colocar... acabou, é lógico que a gente não vai fazer isso na frente das pessoas para humilhar ninguém, mas acabou uma reunião, teve um colaborador seu que não teve um comportamento adequado, chama depois e conversa e faz o combinado para a próxima. Porque você está ali para dar direção, você está ali para fazer junto, para ensinar. Vamos pensar que todo líder tem que estar desenvolvendo alguém.
Faz parte do papel do líder. Então, não precisa ter... Isso que eu chamo de ambiente saudável. Eu não vou ter susto daqui a 6 meses no momento... Já viu a empresa quando fala assim, chegou o momento de fazer avaliação de comportamento? Estamos na semana do feedback. Já viu a tensão que fica em algumas empresas? Tem alguém me avaliando. Tem alguém me olhando. avaliando? Já viu a tensão que fica? Eu falo, gente, o meu time não vai ter surpresa comigo. Não vai ter, porque se alguma coisa aconteceu durante aquele caminho, eu já falei no momento do ocorrido. Eu não vou esperar 4, 5, 6 meses para falar. Então, os meninos do meu time até brincam e falam, você não me deu feedback nenhum essa semana. Eu falei, porque tá tudo certo, vamos embora. Tá tudo bem. Vamos embora, tá tudo dando muito certo. E a gente usar esses momentos para cobrar aquilo que tem que cobrar, para corrigir o que tem que ser corrigido e para parabenizar quando tem que ser parabenizado. E essa relação aberta propicia uma série de coisas, né? Eu acho que a liberdade de se falar e de deixar claro o que acontece ali dentro. Tem algumas empresas que eu atendo e acho isso muito engraçado. E eu entendo que existem culturas diferentes e existem limites nessa cultura. Então, por exemplo, eu vou para o Sebrae. O Sebrae é um órgão do governo federal, com representação estadual. E aí, Bruno, qual é o tema da sua palestra? Gente feliz dá lucro, não enche o saco. Bom, não vai dar para aparecer isso lá no título. No título que vai chegar lá no governo federal, que vocês estão pagando a palestra que chama Gente feliz dá lucro, não enche o saco. Eu entendo que não posso usar, mas quando sobe no palco, eu posso usar. E tá tudo certo. Só não pode ter escrito para ninguém tirar foto e virar caso de política. Também entendo algumas empresas que falam, não coloca ou não enche o saco. Só coloca só a gente feliz dá lucro. Mas outras empresas já cheguei a ouvir, e com essa eu acabei não fechando, porque eu também bato o pé nos meus valores, que não, mas se eu falar que gente feliz dá lucro, vai parecer que eu só me preocupo com lucro. E aí eu fico com uma cara de... Mas você existe pra quê, meu amor? Se não der lucro, você vai ficar de pé como? Mas nem ONG sobrevive sem lucro. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, essa transparência é tão importante de dizer, olha, a gente tá aqui, a gente tem um propósito de ajudar a desenvolver o mercado da marcenaria, resolver o problema do marceneiro, mas eu gosto de dinheiro, eu preciso de dinheiro. E isso reverte para todo mundo. E os investidores colocaram dinheiro aqui, porque se eles colocaram 1 milhão, eles querem 1,5 milhão, e a gente tem que fazer isso acontecer para a gente cumprir o nosso propósito. Eu trabalhei na Falcone muitos anos, né? Foram muitos anos ali como consultora. E o professor Falcone fala um negócio que para mim é espetacular, dos stakeholders que a gente tem. Ele coloca que nós temos o cliente como nosso stakeholder, então o cliente tem que estar satisfeito. Nós temos o colaborador como nosso stakeholder, então o colaborador, as métricas de satisfação de colaborador tem que estar ali presentes, porque gente feliz dá lucro e não enche saco. E as métricas da sociedade também são importantes. Às vezes a pessoa não é meu cliente, não é meu colaborador, mas se eu sou uma empresa que tem práticas que não são sustentáveis, aquilo pode prejudicar a imagem da minha empresa e diminuir meu resultado. Mas tem um stakeholder que ele é o principal, que é o acionista. Esse é o principal. Não adianta nada eu chegar para o acionista e falar, seus clientes gostam, nossos clientes nos adoram, olha o NPS, está com 96. Nossos colaboradores nos adoram, olha o eNPS, está com 100. A sociedade vive falando bem da nossa marca, mas eu estou te dando prejuízo, tá? Não adianta. Então, eu acho que essa conversa transparente, e aí você tocou num ponto que eu acho importante, que para mim, o grande desafio das empresas hoje está numa camada chamada liderança. Quando você fala comigo, Roberta, qual que é o seu grande foco do RH? Desenvolver a liderança. Porque a liderança, ela é responsável, e principalmente a média liderança, porque ela é responsável em desdobrar as estratégias para o campo, mas fazer com que esse campo esteja alcançando resultados num ambiente saudável. Então, é essa média liderança que, neste momento, na minha visão, é o grande desafio das empresas. Então, assim, falar de resultado, eu tenho que falar. E numa conversa clara, transparente, eu não posso ficar, o colaborador está reclamando que me cobrou. Te cobrou por quê? Porque me cobrou de um resultado. Ué, é esse líder que eu quero na empresa. Ele te faltou com respeito?
Ele, por acaso, falou, te humilhou na frente de várias pessoas? Ele, por acaso, falou de uma forma grosseira com você? Não, é porque eu não bati a meta. Então, Poxa, não, mano. eu tô te cobrando, eu tô ali para isso, a gente precisa entregar resultado. Então, para mim como é que eu vou desenvolver cada vez mais meus líderes para eles conseguirem criar esse ambiente e, por outro lado, ter essa conversa clara com os liderados. Ter essa conversa clara, esse jogo claro, é o preto no branco ali para poder falar, gente, a gente está aqui para entregar isso. Está todo mundo junto? Todo mundo concorda com esse resultado? Todo mundo concorda que é aqui que a gente tem que chegar? Porque se você não concordar, você pode pular fora agora, não tem problema, não tem problema. Tudo bem desistir. Não tem problema, às vezes você não concorda, às vezes você não acredita, mas se você concorda com o propósito, se seus valores conversam com os da empresa, resultado, a gente vai ter que correr atrás. Resultado, a gente vai ter que construir. Tem que entregar de qualquer forma. Tem que entregar. No 5º ano que você não entrega resultado, se você não for uma startup que tem isso como estratégia, você vai falar, acabou para todo mundo. E aí, por isso que as empresas têm que olhar isso do ponto de vista de cobrar quando tem que cobrar e comemorar quando tem que comemorar. Bateu meta, vamos comemorar. Rituais. Vamos pagar bônus pra galera? Então agora a gente tá lá, né? Eu tô calculando bônus. Eu tô no momento, o mês de janeiro e fevereiro. Pro palestrante também tem. Olha, eu vou nem contar pro palestrante. Né? Mas a gente tá lá no momento, eu falo, janeiro, fevereiro não saio de férias porque eu tenho com o time lá calculando bônus. Que bom! E que bom, eu falo, a gente tá num momento excelente, eu tô calculando bônus. E a hora que a gente entrega esse bônus, a gente tem que comemorar. Eu falo que dia de pagar bônus, eu saio com o meu time para almoçar. Vamos almoçar. E parabéns, é fruto do nosso trabalho. Não é do trabalho de fulano ou ciclano. Não é bondade de ninguém, não. E não é bondade, é mérito. Não é bondade esse bônus, é mérito. Então, se não é bondade, vou pegar esse seu gancho. Se não é bondade, se é mérito, já pressupõe que a gente tem que fazer por merecer. E o que é fazer por merecer? Entregar resultado. Exatamente. E aí, na Léo, agora, o que nós estamos falando? Esses juntos que eu te falei do nosso valor, é porque pra gente, não importa o resultado de um ou de outro. Importa o resultado do time. Então, não tem espaço na Léo para ego ou para vaidade. Tem espaço para colaboração. Então, quando a Léo vai bem, vai todo mundo bem. É lógico que a gente tem a meritocracia, no sentido de um projeto que alguém entregou de uma maneira diferenciada, mas no final do dia, o que a gente quer é que, se você não está entregando, deixa eu te ajudar, deixa eu te puxar. Não é te empurrar. Que você me ajudar é te ajudar também. Não é te empurrar, eu quero te puxar, porque quanto mais junto você estiver, quanto mais colaborativos nós formos, melhor o resultado vai ser bom para todo mundo. Pra todo mundo. Quer ver uma discussão que eu estava essa semana? Design organizacional. Uau. Tava nessa discussão essa semana porque eu tô naquela assim, gente, eu tô vendo tanta empresa falar que o design organizacional tem que ser disruptivo, que o design organizacional tem que ser cada vez mais horizontal, que a gente tem que ter um design organizacional que permite mais fluidez. E aí eu concordo com isso tudo. Mas eu me peguei pensando no seguinte: se eu tiver esse design organizacional, mas tiver ego e vaidade colocados no meu time, não tiver a colaboração, não vai funcionar. Eu posso ter aquele design mais antigo, mais com aquelas estruturas mais... Com a salinha fechada do CEO. Se eu tiver colaboração, a sala já não vai estar fechada mais, a sala vai estar aberta. E se eu tiver colaboração, um vai puxar o outro, porque independe da área que cada um está. A gente tem projetos e propósito em comum. Então, eu acho que isso tá batendo muito na minha cabeça ultimamente, que é como que a gente vai colocar a colaboração na mesa. Tem uma frase um ditado, um pedaço da palestra de uma palestrante chamada Érica Linhares. E é muito engraçado, tem duas palestrantes que parece que foi a junção para criar a Gente Feliz da Lucro, que não enche o saco, mas eu juro que não foi, né? Às vezes ideias semelhantes se cruzam. Uhum. A Gisele Paula, que vai estar aqui no podcast, inclusive, ela fala de cliente feliz da Lucro. Uhum. E a Érica Linhares, ela fala de gente feliz não enche o saco. E aí, nossa, parece que eu juntei as duas, né? E eu não conhecia nenhuma das duas quando isso surgiu. Mas a Érica Linhares, ela fala assim, você pode tudo. Você pode até desistir. Só não pode jogar contra. Ah, não, você vai me deixar na mão, não sai agora. Pode sair. Você não quer mais? Pode sair. É isso. Você só não pode ficar e jogar contra. É isso. É isso. E aí,
E eu até falei isso na palestra na Léo, na Jurassic Boss, que é sobre. E eu sei que a Léo usa o termo família, somos uma família. Mudamos, tá? Mudou? Depois eu te conto, mudamos. Agora eu gostei mais. Mudamos. Mas eu acho que tudo bem você usar com uma vírgula do lado, para que não é a família de casa, é outra família. Tem o livro, acho que é o livro A Regra é Não Ter Regras, do fundador da Netflix, ele fala isso. Que o perigo de se chamar de família é que família não tem performance. Você tem aquela sua... Toda família tem uma tia, E que um você tio não chato, pode... pentelho. É A minha não. Cadeira. E aí você não pode demitir o tio chato, a tia chata. Você não escolheu. Você tem que amar, respeitar todo mundo, mas tem que amar e dar presente de Natal e ligar no aniversário. Você não tem escolha. Na empresa, no time, você tem escolha. As pessoas estão ali porque elas foram selecionadas. Elas podem até não ser as melhores do mundo. Alguém pode ter errado na seleção. Perfeito. Mas elas estão ali porque elas foram selecionadas dentro de um grupo de pessoas porque eram as melhores possíveis para estar ali. E se não performar, vai embora. Você falou esse negócio de família e desde que eu entrei, eu nunca gostei do conceito de família. Justamente por esses pontos que você colocou. Eu não gosto do conceito de família porque me dá essa sensação. Gente, na minha família tem gente que eu não gosto, minha família vai ouvir. Enfim, tem gente que eu não gosto na minha família, mas eu sou obrigada a conviver. E aí, o que é o pior pra mim? Que essa pessoa que às vezes você não gosta da família, você não pode excluí-la do sistema, mas você coloca ela pro canto de tudo. Então, ela não é convidada para um almoço que você faz, ela não é convidada para um jantar que você faz, ela não é convidada para participar das conquistas que você tem. Ganha meia Ela no tá Natal. literalmente colocada de lado. Imagina isso dentro de uma empresa. Eu tô lá com um grupo que tá performando. Tem um que eu deixo ele de lado. Isso não dá para acontecer dentro da empresa. E aí a gente vinha discutindo isso sempre. E a Léo tá crescendo tanto que aí a gente chegou agora nessa discussão de cultura que a gente fez agora. E aí a gente teve uma palestra há pouco tempo também que o cara falou... Ele já começou falando que era contra o negócio de família. Aí eu falei, opa... Já tá ótimo. Quando acabou a palestra, a André falou, pode tirar esse negócio de família da gente, agora nós somos um time. Porque um time é isso. Um time você busca performance. Um time você... Até o técnico é demitido do time às vezes. Porque no final do dia o que vale é resultado. Né? O resultado construído do jeito certo. Né? Um resultado construído com uma base sustentável. E aí, agora a gente chama de time Léo. Então, nós somos o time Léo, que é forte. Que é um time que preza pelo resultado e preza pelo impacto que a gente gera na sociedade. Que é simples, que a gente não está ali para burocratizar nada, que a gente gosta da simplicidade, o que não significa ser simplista. Então, que a gente gosta da simplicidade e que a gente é leve e tem alegria no dia a dia e que o bom humor está na nossa cultura, no nosso DNA. E que a gente faz as coisas juntos, porque sozinho não vai adiantar nada. Então, com isso, a gente consegue construir toda a narrativa de um time, toda a narrativa de esse espaço saudável que a gente quer construir. Tá tudo perfeito? Não. E eu nem tenho expectativa de ter... Eu nem tenho expectativa de chegar no 100% perfeito. Mas eu tenho a expectativa, sim, de ver as pessoas cada vez mais felizes. Sabe aquilo que é chegar no domingo à noite e você não ficar chateado porque você tem que trabalhar na segunda? A música do Fantástico não te assombra. Não te deprime, entendeu? E lógico, gente, cansado a gente vai estar. Tem dia que eu levanto e falo, nossa, por que hoje não é sábado? Sim, nós somos seres humanos, isso vai acontecer. Semana passada mesmo eu comentei, falei, gente, parece que 2024 não virou. Parece que eu tô seguindo 2024, eu tô precisando de um dia aqui para dormir o dia inteiro. E faz parte, e tá tudo bem. Mas eu tô feliz no dia a dia, quando eu acordo, eu tô feliz porque eu vou trabalhar. Porque o ambiente onde eu vou estar é um ambiente que me dá... Não me traz ansiedade. Ele me traz desafios. Eu tô olhando sua camisa aí, porque eu não sou especialista para falar de ansiedade. Então, eu vou falar de ansiedade na minha visão. Roberta, eu ficava, né, extremamente ansiosa, e essa ansiedade que é ruim, que te consome, porque a ansiedade me paralisa. Eu falo que eu sou agitada. Muito. O pessoal fala que eu sou ligada no 440. Tô tomando umas vitaminas agora que tá me deixando ligado no 660, mas tá tudo certo. Mais ligado, tô no 660 já. Mas a ansiedade me paralisa. A ansiedade literalmente me congela. Então, o que eu comecei a pensar quando eu tive um líder tóxico?
que me deixou ansiosa há muito tempo e que me paralisou durante muito tempo. Quais foram os comportamentos que ele teve que me paralisaram? Para começar, falta de direcionamento, falta de clareza. Então, você tem um desafio na sua mão, mas você não sabe como entregar e tem medo de falar que não sabe. O não sei vira O não sei. vira medo, vira... Não, e o não sei. E aí, esse negócio do não sei. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Toda vez que eu entro num time, que eu começo com um time novo, né? Eu tô na Léo tem 1 ano e meio. Mas que eu começo num time novo, eu faço uma conversa eu procuro conversar com os meus líderes, né? Logo de partida. E depois eu começo a conversar com as pessoas do time de maneira geral. E aí, eu faço com as pessoas o seguinte: vem cá, deixa eu te contar quem sou eu. Galera regada. Porque todo mundo vai achando que eu vou falar me conta quem é você e me conta o que eu posso te ajudar aqui. Eu faço o inverso. Eu falo, deixa eu te contar quem sou eu. Deixa eu te contar quais são meus pontos fortes aqui, que sempre saem, que eu acho que são pontos fortes, mas deixa eu te contar quais são meus pontos que tem que tomar cuidado. A galera fala, deixa eu te contar o que eu preciso da sua ajuda. E eu falo, gente, deixa eu contar para vocês, eu sou agitada ao extremo. Eu penso, quando a pessoa está falando, eu já concluí o raciocínio dela. É um mega defeito meu. Estou aqui conversando com você, se você começar a contar uma historinha demais, eu já concluí seu raciocínio, a minha tendência natural é terminar a história para você, né? E eu falo isso com o meu time, eu falo, gente, eu sou desse jeito. Me ajuda, eu não tenho problema nenhum se quando a gente vai batendo um papo, você falar, Rô, deixa eu terminar. Vai ser um recado claro que você está me atropelando? Me deixa terminar? Então, esses combinados para mostrar naquilo que eu sou vulnerável. Eu sou vulnerável se eu tiver algum problema com a minha família. Se alguém da minha família ligar falando que está passando mal, eu vou largar tudo que tem ali e vou sair correndo. Ou, se eu souber que tem um problema na família, eu não vou conseguir estar sorrindo o dia inteiro. E eu falo isso com eles. Eu falo, gente, hoje eu não estou legal. Mas não é nada com vocês. Posso te ajudar de alguma forma? Hoje não. Ou então, vamos almoçar comigo só para eu desabafar? E eu faço isso com o time de maneira... geral. Natural. Então, eu acho que a gente, enquanto líder, mostrar essa vulnerabilidade, a gente começa a conhecer mais as pessoas. Então, se eu conseguir saber o que traz ansiedade no meu time, e uma coisa que eu percebi que é geral, a ansiedade, ela vem quando eu te dou um desafio e você não consegue levantar a mão, você não pode levantar a mão e falar, não sei. Não sei fazer isso. Eu faço até teatro com algumas pessoas Porque do meu time. Porque parece que é incompetência, né? E não é incompetência, não saber... não é incompetência, né? Eu tenho pessoas no meu time que às vezes eles começam no meio da reunião, eles começam a falar algumas coisas, eu falo, gente, porque eu contrato quem sabe coisas que me complementam. Não vou contratar quem é igual a mim. Não, eu não vou aguentar liderar um monte de Roberta, sinceramente, não dá, vou surtar. Mas, quando essas pessoas que elas têm conhecimentos que complementam os meus, é óbvio que eu não sei algumas coisas que elas estão falando. Tem um menino do meu time, Leandro, ele faz umas análises surreais. E aí, de vez em quando, ele vem mostrar uns negócios que eu falo, não entendi o gráfico que você fez. Não estou entendendo o gráfico que você está me mostrando. Me explica. Desenha para mim. E não tem problema nenhum. Isso não é ruim. Então, quando eu faço isso com o time, quando o líder... E algumas coisas têm que ser intencionais. O comportamento do líder tem que ser intencional. Porque se alguém me vê fazendo isso, começa a criar aquele espaço que, eu também posso levantar a mão e falar que eu não sei. Normaliza, né? Normaliza o não saber. Tem gente do meu time que outro dia eu falei, queria isso. A pessoa, você consegue desenhar comigo para eu entender o que você está falando? Óbvio, que bom que você perguntou. Ao invés de você ficar sofrendo 2 semanas, você já entendeu aqui o que eu estou falando. Né? Em 1 semana você está me entregando isso que a gente combinou. Né? Então, a gente precisa normalizar. Eu vejo que com essa mentalidade da autonomia, a gente está deixando um monte de gente ansioso. Porque, para mim, a autonomia sem direcionamento gera causa e ansiedade. Então, eu acho que hoje o líder tem... Por isso que ser líder é uma questão de querer. E eu falei isso no episódio anterior, para falar de cliente, mas acho que se aplica a colaborador também, que é para criar uma experiência do cliente que, no mínimo, se equipare ao que ele precisa, você precisa conhecer o cliente. Para você criar um ambiente saudável, uma experiência do colaborador que atenda às necessidades dele, você tem que conhecer esse colaborador. E aí, se a gente for lá um pouco mais no micro e falar da liderança, é o líder conhecer
o liderado. Eu não estou dizendo para conhecer em âmbito pessoal, para falar de problema pessoal, o que às vezes faz sentido, porque vai impactar a performance dele Exatamente. dentro da empresa, mas quais são os anseios? O que ele quer? O que vai fazer esse cara feliz? E até para falar de benefício, É para isso. falar de flexibilidade. Ó, eu tenho o Bruno. O Bruno tá lá e o Bruno tem o sonho de comprar uma casa. Como que eu te ajudo. posso ajudar você É a nesse comprar sonho. a casa? Você não está aqui para bater sua meta, você está aqui para construir, você está aqui para comprar sua casa, né? E quando você fala de conhecer, eu sempre pergunto para os líderes: você conhece a história? Porque assim, tem o lado, quem é muito coração, eu sou muito coração. Tem esse lado, às vezes que eu falo, putz, eu conheço a história, então tem hora que. Mas se você começa a cobrar por performance, tá tudo certo. Mas conhecer as pessoas, para mim, é fundamental. Porque dá liberdade da pessoa chegar para mim um dia e falar que tá com problema. Eu prefiro que a pessoa tenha essa confiança de chegar para mim e falar, Roberto, estou com problema, e vamos aqui, como é que eu te ajudo? Do que a pessoa ficar sentada atrás da cadeira, com a cara fechada, com a cara emburrada e não produzir. E A aí famosa cara de pum preso, né? Exatamente. E aí fica lá e não produz. E ainda trata mal os colaboradores, ou ainda, né, passa uma imagem de que não é uma pessoa que está ali para poder fazer junto, Para pra colaborar resolver. e para resolver. E aí, nesse sentido, a gente vai construindo aqui nessa conversa, né, a gente vai construindo algumas características. Quando eu falo de desenvolver a liderança, desenvolver a liderança é o principal desafio das empresas hoje, passa não por desenvolver competência técnica. O técnico a pessoa já tem, ela está lá. Então, você contratou errado, né? Ou você não desenvolveu da maneira correta, porque o técnico ela deveria ter. Mas, para mim, desenvolver competências os comportamentos de vulnerabilidade. O líder se mostrar vulnerável, desde que a cultura permita isso. Por isso que tem toda a cultura ali por trás. A vulnerabilidade e a questão do dar o direcionamento e a questão de gerar confiança. Você pode ter certeza que você vai começar a gerar ansiedade, você vai começar a gerar medo, você vai gerar tristeza, porque o gatilho de tristeza das pessoas é diferente de uma pessoa para outra. Né? Então, eu preciso conhecer o time para saber como é que eu vou trazer esse ambiente saudável. Então, eu falo que o líder hoje ele tem 3 papéis. Ele tem o papel de contratar corretamente, ele tem o papel de desenvolver as pessoas corretamente e ele tem o papel de gerar, além do resultado, né? Mas de gerar confiança com seu time. Isso, para mim, pessoas certas, nos lugares certos, se desenvolvendo de maneira correta, num ambiente com uma confiança entre líderes e liderados e entregando resultado, você tem um time de alta performance. Eu costumo dizer que acho que esses 3 pilares que você trouxe, eles se encaixam ali embaixo de liderança de fato, e o que geralmente o líder acaba esquecendo, e aí você me disse se você enxerga isso no mercado também, é que ele não percebe que e tem 2 pilares que ele precisa olhar pelo menos, que é liderança e gestão. Não são sinônimos. Gestão é uma coisa, e aí na gestão eu tenho resultado. Na gestão, eu tenho colocar a pessoa certa no lugar certo. Na gestão, eu tenho uma série de coisas mais técnicas, mais olhando para os dados, saber das coisas. E na liderança, eu tenho um inspiracional. Eu tenho desenvolvimento de pessoas. Desenvolver a pessoa, inspirar a pessoa a ser melhor, conhecer a pessoa, entender como que eu posso ajudar essa pessoa a ser melhor para mim, Gera líder. propósito. Exatamente. E isso se encaixar com a empresa. E aí a gente fala de muita coisa boa, e é lindo, é maravilhoso, é bonito. De novo, o meu medo é que alguém pense, mas isso é muito abraçar a árvore. O que não é. E aí te trago uma pergunta espinhosa. Quando é hora de demitir? Nesse ambiente bonito, nesse ambiente que eu tenho que trazer felicidade, que eu tô olhando, eu sei que o Bruno quer comprar uma casa. Mas, Bruno, acho que não vai dar pra ser aqui mais, porque XPTO. Como demitir sem rugir que nem um dinochefe? Eu acho que a primeira vez, deixa eu voltar com o caso. A Claro. primeira vez que eu tive que fazer uma demissão, eu chorei uma semana. Eu chorei uma semana antes e uma semana depois. E aí, eu tenho uma mentora, a Neuza, e ela me chamou e ela falou comigo o seguinte, ela falou, Roberta, pensa, é você que está demitindo ou a pessoa se demitiu? Porque é ruim
quando eu tenho que fazer as demissões por reestruturação, esses pontos todos, aí tem hora que você tem que chegar e cortar mesmo, é uma reestruturação. Mas pensa se no seu dia a dia você fez o seu papel de líder. Que é, você sentou com a pessoa e deu feedback do que não estava legal? Ou vai ser um susto para essa pessoa quando chegar lá, ela sentar na sua frente e falar, mas eu não sabia disso. Você ajudou a construir, você fez um plano de desenvolvimento dessa pessoa, você sentou do lado, você se colocou à disposição, então não é você que está demitindo, a pessoa se demitiu. Você está simplesmente fazendo ali a parte burocrática, vamos dizer assim. Mas se você tem que ser clareza, assim, enquanto líder, você deu todas as oportunidades, você desenvolveu, você está falando dos resultados, está ensinando, está querendo fazer junto, está fazendo junto, e mesmo assim a pessoa não foi, pode ser porque ela não quis, e aí tudo bem, ela não quis estar naquele lugar. Pode ser que ela nem sabia que ela não queria, mas ali no final do dia a gente está mostrando para ela que ela não queria estar ali. Pode ser que não tem as competências para estar naquela cadeira naquele momento. Mas o importante é que você tenha clareza, que você que você fez o seu papel de líder, que você exerceu o seu papel de líder. Se foi uma surpresa, tá errado. Se foi uma surpresa, quem tá errado é você, não é a pessoa. Se você chegar na frente do colaborador e ele falar, mas eu nunca tive feedback, você nunca me falou sobre isso, você nunca sentou do meu lado para desenhar ali o que a gente queria e me deu um prazo, falou, vamos fazer isso aqui então? Você me entrega até semana que vem para ir desenvolvendo a pessoa? Então você tem que repensar a sua forma de atuação enquanto líder. E depois que ela falou essa frase para mim, ainda continua sendo dolorido para mim fazer uma demissão, mas ficou menos pesado, porque o que ela falou foi, no final do dia, você pensa se você que se demitiu ou se a pessoa está se demitindo. É um trabalho de dia a dia. Saber demitir corretamente é um trabalho do dia a dia. Você, por meio do feedback... Ele é uma construção. A demissão, ela é construída. Tirando aquele cenário que eu falei de reestruturação, a demissão, ela é construída. Ela tem que ser construída, porque no final do dia tem gente que você vai fazer uma demissão que a pessoa... Eu já imaginava. E é uma Continua proteção para sua consciência e para o seu trabalho. De falar, caramba, não fui eu que destruí uma família, não fui eu que acabei com o sonho do Bruno de comprar casa própria. E como é que fica para os colaboradores ao redor também, para aqueles que estão ali, que continuam. Se você é uma pessoa que inspira confiança, se você é uma pessoa que eles enxergam que você está fazendo junto e está do lado, se você fez uma demissão, aquele bochichozinho de que, poxa, demitiu, quem vai ser o próximo? Ele não vai acontecer. Ele não vai acontecer, porque no final do dia algumas pessoas vão virar e falar assim, nossa, você tentou muito. Você ainda tentou muito. Tem uma história de demissão que eu acho maravilhosa, porque eu comecei assustado e terminei dando risada, por mais mórbido que possa parecer. Eu trabalhava numa empresa de assinatura de TV a cabo. Tá. E eu fui vendedor, assim, pessoa errada, no lugar errado, fazendo a coisa errada, nada a ver. Era só porque eu precisava pagar conta. Eu queria ser aeromoça, eu tenho pavor de avião. Tamo junto. Só pra você entender. E aí, assim, eu comecei e não dei resultado nenhum, foi terrível, foi horrível. Então, assim, a demissão eu já esperava, pelo menos eu consegui um salário. Essa era a minha cabeça de jovem. E eu tinha uma líder que ela era muito ruim. Ela não dava feedback, ela gritava, ela berrava, era um verdadeiro auê. E também eu não era o melhor funcionário, então a gente tava ali, tá tudo certo. E aí um dia chamaram todo mundo para a sede da empresa, lá em Santos. Fomos todos para a sede. A chefe, né, a coordenadora chamou. Fomos todos para lá. Aí a gente saiu para almoçar com o gerente geral da sede. Aí eu falei, nossa, por quê? Não faz sentido. Fomos lá, almoçamos, ele pagou o almoço. Eu falei, mas tá muito estranho isso. Eu nunca vi esse cara pintado de ouro na minha frente. E agora? Ele vem aqui, chama todo mundo e paga pra todo mundo. Pra essa galera que ganha salário mínimo. Tá estranho. Aí, não, agora tem uma reunião. Sentou o gerente, a coordenadora de um lado da mesa. Do outro lado da mesa, todos os vendedores que deveriam estar ali, naquele momento. E aí o gerente começa a falar aquele papinho, né, padrão de demissão. Não é você, sou eu, essas coisas. E ele falou, então, todos aqui serão desligados. Aí quando ele acabou de falar, a coordenadora do lado começou,
pessoal, mas não fiquem tristes, a vida, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele vira pra ela e fala assim, mas fulana, você também. E nessa hora, Alguém não levantou e falou? nessa hora, eu segurei o riso de uma maneira que foi uma cena tão bonita. Triste, mas Foi triste, mas bonita, que assim, lavou a nossa alma. Ninguém E precisou falar nada. Se a ideia dela era deixar todo mundo que tava ali um pouco mais feliz, Deixou. ela deixou, ela levantou e desapareceu. E depois eu Ninguém mandei nunca mais mensagem, eu viu. falei assim, fulana, não fica assim. A vida é Eu assim. falei, não fica assim. Se quiser eu te ajudo, eu te indico, eu sei lá, eu Aham. não Zé Ninguém, continuo sendo, mas enfim. E ela desapareceu. E caramba, que foi a demissão mais bizarra que, que eu já presenciei. E olha só, um simples alinhamento, né? Só colocar ela do outro lado da mesa resolveria o Colocar do outro problema. lado. São rituais, são símbolos. São símbolos. E se ela tem essa percepção, é porque ela estava totalmente Ela desalinhada de não tudo. imaginava o Tava que ia desalinhada. Deixa eu acontecer, mostrar que esse tadinha. líder tinha, né, ali. Então, eu falo que tá tudo muito no simples, sabe, Bruno? Eu acho que a gente tem tentado inventar muita coisa, mas se a gente partir para o básico bem feito, escuta o colaborador. Lógico que a gente não vai poder fazer tudo o tempo inteiro, é óbvio, e não dá para escutar tudo e falar que a gente vai conseguir resolver. Mas escuta o colaborador. Tipo, a gente fez um projeto, eu posso falar do projeto, que depois ele virou um livro e tudo, um projeto na Ambev. E o objetivo era a gente conseguir reduzir o turnover. E aí o nosso projeto foi, sentem, a gente fazia no CD piloto do Rio de Janeiro, sentem e escutem esse colaborador. Vamos ver o que eles fazem, o que eles falam. E eu não esqueço que a gente fez uma lista, a gente sentava com os colaboradores, com os vendedores, era para reduzir o turnover da equipe de vendas. A gente sentava com os vendedores e eles fizeram para a gente uma lista que tinha lá, não esqueço o número, 152 hipóteses. Só? De coisas que eles foram falando e a gente foi anotando. E aí depois a gente foi para o básico. A gente chegou e separou em Maslow. Eu adoro Maslow. A gente separou em Maslow assim, o que é básico, que a gente deveria olhar para isso agora, que não dá para esperar, e o que vai subindo Você vai falar ali, a né? história que eu ia perguntar. Você Não, E ali, aquele projeto para mim foi emblemático. Por quê? A gente tinha um turnover alto, tinha que reduzir esse turnover na equipe de vendas e sentamos para conversar com os vendedores. Na minha cabeça, falava, putz, eu tô na Ambev, tô num projeto na Ambev, vamos fazer aquelas ações, vamos contratar show de fulano de tal para fazer uma festa aqui na... Chitãozinho! Chama o Chitãozinho para fazer uma festa aqui no CD pra galera. Tem 3 ações que não me saem da cabeça. 3 coisas que a gente colocou para rodar. Primeiro, uma da bota. Eles reclamavam que a bota deles estava machucando o pé. A gente rodou com aquela bota, uma semana, as minhas costas estavam acabadas. Vocês calçaram Nós a bota. calçamos a bota e andamos com a bota. Em uma semana eu não era ninguém. E olha que eu era atleta, sempre andei pra caramba, não era ninguém. A gente levou e a bota foi reprovada e a Ambev trocou todas as botas dos seus vendedores. Depois, uma segunda ação foi do uniforme. Cara, por que você não sai daqui com a camisa? Você não gosta de mostrar que você trabalha na Ambev? Aí um falou assim, você já reparou que a nossa camisa é da cor da polícia? Você quer que eu saia aqui com a camisa da cor da polícia no meio da rua? De jeito nenhum. A Ambev trocou as camisas. E essa ação, para mim, foi muito emblemática do Dia do Vendedor. Vamos fazer uma coisa diferente? O Dia do Vendedor caiu no domingo. E esse CD tinha um gerente, o Lix, um cara espetacular, que veio da base ali e que era gerente de CD, espetacular. Aí a gente falou com ele, ele teve a ideia de fazer o seguinte, ele falou, vou ligar para todos os vendedores no Dia do Vendedor. Roberta, o que você acha? Eu falei, você vai ligar para todos? Eram 60 mais ou menos. Ele falou, vou ligar um por um e agradecer por acreditar e confiar no meu trabalho. Bruno, ele ligou no domingo. Na segunda-feira, ele recebeu o bolo, ele recebeu caixa de chocolate, ele recebeu arroz com uma comida que a esposa de um vendedor tinha feito e mandou para ele. Porque a hora que ele ligava, tinha vendedor que estava fazendo churrasco, pegava o celular... Olha aqui, peraí, deixa eu ligar de vídeo, deixa eu pôr o vídeo aqui. Posso pôr o vídeo? Olha aqui pra você ver minha família, minha esposa, não sei o quê. Aí a família entrava para falar. A gente não gastou R$1 com essa ação. Ele simplesmente ligou para cada vendedor e o vendedor, no dia seguinte, a mesa dele estava cheia de coisa. E eu falei, gente, nós somos simples. A gente não precisa de coisas muito sofisticadas. Lógico que além dessas ações, tiveram algumas outras, como melhoria do ambiente,
fazer um banheiro mais adequado, né? Porque estava na hora de uma reforma nesse banheiro, fazer um hall da fama para poder colocar quem eram os vendedores top, colocar uma camisa, símbolos de cultura. O vendedor destaque tinha uma camisa na cadeira dele que ficava assim mostrando, então eles não queriam perder aquela camisa porque o cara bateu a meta. Dia que bate meta, tinha dia lá que tinha batido meta, a gente colocava os gerentes de avental, esperando eles voltarem da rota, servindo açaí para eles. Nossa. Então, assim, a gente fazia lá um monte de açaí, eles iam chegando e os gerentes servindo, todos os gerentes de avental servindo a galera. E mais algumas outras poucas ações que não teve nada disruptivo ao extremo. Nada. Em 3 anos, esse CD, eu posso errar aqui algum número, tá? Mas é nessa proporção. Ele saiu da 54ª posição do ranking do Brasil e foi para a 3ª posição no ranking de resultados do Brasil, com o menor turnover. Então, você fala assim, gente, falar de experiência do colaborador é ouvir o colaborador. Você ter líderes que conseguem ouvir esse colaborador e fazer todo mundo jogar junto. E é ouvir de fato, né? Ouvir de fato. Tem uns memes que circulam pelo Instagram, pelo TikTok, que é pesquisa de cultura, o colaborador reclama, aí ele vai sumindo, assim, ó, demitido. E o colaborador tem que ter essa liberdade para te dar os feedbacks. Eu tive 2 feedbacks do ano passado para cá espetaculares. Vou te contar esses 2 só para você rir comigo aqui, porque foram os 2 feedbacks mais genuínos que eu já tive na vida, do meu time. A gente foi fazer a Copa Léo. Uma Copa de futebol. Eu lembro, você não parou em Barueri, Copa de futebol para o Brasil inteiro, 68 times de futebol. Mas depois eu te conto dessa Copa, como é que ela é legal e como é que engaja. E aí, no dia da final da Copa Léo, eu não consigo ficar parada. Eu não vou ver meu time trabalhando e vou curtir a festa. Eu vou trabalhar junto com a galera. E aí, na semana antes, eu organizando com o pessoal, falei, gente, a gente vai estar com a camisa da organização para o pessoal poder saber que pode perguntar para a gente, porque vai ter muita gente, quase 1000 pessoas lá. Eu falei, a gente vai ter radinho? Aí 2 colaboradores meus, a Gil e o Neto, um olhou para a cara do outro, olhou. Aí eu falei, o que foi, gente? A gente não vai ter radinho? Sabe o que é, chefe? A gente não queria te dar radinho, não, porque você vai deixar a gente louco o dia inteiro. Aí eu falei, poxa, não me deram o radinho. Aí eu comecei a ligar pro WhatsApp dele, chegou no meio do dia, eles pegaram, toma, chefe, um radinho pra você. Mas assim, é essa leveza. E essa semana passada, fui fazer uma reunião com um time de treinamento. Aí eu tô lá falando com eles dos desafios, dos principais pontos desse ano. Aí eu falei, gente, mas eu prometi umas coisas. E eles sabem que eu faço promessas nas reuniões, né? E depois é o time que tem que cumprir, né? Junto comigo ali. Aí um levantou a mão. Você promete que você não faz promessa mais na próxima reunião que você for. Mas é isso que é legal. Querendo ou não, ele tá falando, Rô, calma aí, que agora a gente não dá conta de fazer mais esse tanto de coisa. E tá tudo bem. E eu comecei a rir. E eu falei, cara, você tem razão, pode deixar que eu não vou prometer mais nada. As minhas promessas são essas. Eu prometo pra você que eu não vou Eu prometo que eu não vou mais prometer, peraí. Eu acabei de fazer uma promessa. Mas assim, é essa leveza no dia a dia que eu busco. Um analista júnior que acabou de vir pra área e falou, você não promete mais nada? Não, porque ele se sentiu num ambiente seguro, num ambiente saudável. Ele não pode ter medo de falar isso, falar, putz, o que ela vai pensar? Ela vai me demitir. Então ele vai ser feliz nesse lugar trabalhando comigo. Ele vai ser feliz porque ele sabe que ele tem essa abertura, esse lugar de desenvolvimento. O que eu acho mais legal, assim, tudo que a gente falou até agora, eu destacaria 2 pontos, que é falar de ambiente e de saúde mental e de tranquilidade para as pessoas trabalharem com uma composição para necessidades básicas, como você trouxe a questão do Ambev, de que eu preciso prover o mínimo necessário, o básico, para as pessoas fazerem o que elas fazem. E aí tem um exemplo, eu acho que eu não usava esse exemplo lá em 7 de dezembro de 2023, quando eu fiz a primeira palestra na Léo, que depois eu passei a usar em outros eventos, e a galera cai na gargalhada, mas é verdade, que é a questão do papel higiênico. Né? E aí eu mostro um papel higiênico, sabe aqueles papel higiênicos ruins? Rosa, aquele rosa, gente, porque eu sou da geração que tinha papel higiênico rosa antigamente. E aí eu pergunto assim, você na sua empresa, você coloca no banheiro do seu colaborador o ralacu? Né? E se você em casa deu risada porque você já foi impactado por ele? Ou você coloca o neve, que vem até com mordominho te entregar na porta do banheiro? E aí eu falo, se você não está cuidando da experiência do seu colaborador, literalmente começando por baixo, é exatamente a primeira coisa a se pensar é
trazer esse conforto que nem deveria ser pensado Eles já botaram no automático. Exatamente. Quanto custa um rolo de papel higiênico? R$1, R$2, grande inflação, R$4. Não faz sentido você prover o mínimo necessário, e aí você parte para a questão de saúde mental, de prover um ambiente saudável para todo mundo. E tem um termo que eu sempre vejo você usar, e nas nossas conversas por aí, eu gosto do jeito que você usa, eu queria que você explicasse, que é o termo RH estratégico. Porque geralmente a gente vê por aí RH, recursos humanos. Eu já não gosto de recursos humanos, porque parece que a gente é um bando de coisa, não gente. Mas tá bom, não vou me apegar a termos. E o RH é só RH, é a galera que contrata, é a galera que demite, é a galera que pega os benefícios e aí vê o que custa menos e coloca lá e tá tudo certo. O que é RH estratégico e por que ele é importante? Bom, eu acho que o primeiro ponto é por isso que eu falo de gente e gestão, porque o RH estratégico é aquele que comunga gente com gestão. Primeiro passo é entender do negócio. O RH que entende do negócio. Eu tenho que estar na discussão do negócio. Eu tenho que saber quais são os resultados que a gente quer alcançar. No final do ano, eu fiz um workshop com o meu time inteiro de encerramento do ano e mostrei para eles, antes da empresa inteira ver, todo o planejamento estratégico que a gente tem para 2025. Porque o RH tem que saber primeiro. O RH tem que saber quais são os desafios de negócio que a gente tem que entregar. Por quê? Porque aí o RH vai começar a cuidar do indicador que eu chamo de ELTV. No marketing a gente usa muito com clientes o LTV. Eu coloquei o E na frente. Por quê? Me incomodava muito um conceito de que o colaborador ele atinge seu ápice e quando ele atinge aquele seu ápice, tá tudo bem ele começar a diminuir a produtividade dele e aí você demite. Nossa, me incomodava demais, porque eu falava, então eu tenho meu ponto também, porque se eu falo isso dos outros, estão falando isso de mim. Eles estão esperando que eu atinja meu ápice, e quando eu atingir esse ápice e tiver alguma coisinha que minha produtividade caia, eu sou mandada embora? E aí eu comecei a pensar, como é que o RH pode mudar isso? O RH, ele tem que criar as estratégias para que o ambiente permita que o colaborador nunca tenha essa queda. Que o colaborador chegou num ponto, como é que eu dou uma injeção de ânimo nele para que ele suba mais um patamar? São degraus que ele vai subindo numa escada e não uma curva, que ele vai chegar num ápice e depois começar a cair. Como é que eu vou fazendo o colaborador subindo degraus de maneira sustentável? Então, o RH estratégico, ele entende dos desafios, ele conhece as pessoas e por conhecer os desafios e as pessoas, ele consegue entender quais são as competências que têm que ser desenvolvidas e qual é a cultura que a gente tem que estabelecer no local para que tudo aconteça, para que a gente crie esse ambiente saudável. Então, o RH estratégico parte do negócio. Então, o RH estratégico, ele tem que saber quais são as metas do negócio. Eu tenho que saber discutir finanças. Eu tenho que saber discutir o DRE da empresa. Pelas métricas de ser negócio. cobrado pelas métricas de negócio. Uma das minhas metas é a gestão de carteira de clientes, que é uma das nossas estratégias fortes de negócio. Ela é uma meta minha do RH. O meu time de atração e seleção não tem a meta de contratar pessoas. O meu time de atração e seleção tem a meta do resultado das lojas novas. Porque o resultado das lojas novas só vai vir se eu contratar bem as pessoas. Então, se eu não contratar as pessoas... É o final da linha. Se eu tenho a meta só de contratar, ele contrata. Mas e se as pessoas não forem as certas? O orçamento que a gente fez não vai chegar. Não vamos alcançar. Então, ele tem que contratar e contratar as pessoas certas. Então, a meta do time de atração e seleção é o orçamento, é o lucro das lojas novas. Excelente. Então, assim, o RH estratégico, ele fala de negócio. O RH estratégico, ele senta na cadeira do negócio. Eu não sei se essa percepção que você tem, mas eu tenho a sensação de que... E eu vou para eventos, principalmente de RH e de CX. E eu tenho a sensação que... O CX também é assim um pouco, mas o RH, principalmente, ele é muito nichado. Ele se fecha ali na salinha do departamento pessoal e lida com questões só de RH que não olha para o resto do negócio. E eu acho legal você trazer essa... Eu vou dizer que é uma nova visão, porque eu não vejo tanta gente falar sobre isso, de que não, o RH está junto com a empresa, está dentro da empresa e é corresponsável pelos resultados que a empresa tem.
E eu acho que é um dos grandes pontos aqui E tem desse uma bate-papo. área, apesar de não gostar muito dessa questão da área ou não, mas tem uma função hoje dentro do RH, que é o dos BPs, que ele é essencial. Ela é uma Business partner, função né? essencial para que a gente coloque o negócio para rodar. Porque o que a gente tem lá na Léo, né? Que eu não tenho um BP que é aquele que pega as regras do DP e desce para as áreas. Eu não tenho um BP que é aquele que pega, vou fazer uma pesquisa de clima com as áreas e vou. Ele não faz isso. Eu tenho um BP que fala de negócio, que consegue entender quais são as dores. Então, a minha BP da indústria sabe que a gente tem tanto para entregar e ela está com a dor lá de contratação de pessoas. Porque como a gente não está contratando, não consegue contratar na velocidade que a gente precisava, a gente não está entregando resultado. Então, quando ela chega para conversar comigo, a BP, ou com a rede de BPs que a gente tem, a Eli, ela não chega para falar assim, eu tô com 10 vagas abertas. Fala, nosso prazo de entrega está aumentando aqui porque a gente não conseguiu fechar aquelas 10 vagas ainda. Então, ela fala de negócio. A gente está começando esse movimento. Tem uma rede de BPs na área agora, né, que já conhece bastante da Léo. A minha rede de BPs hoje, ela participa da reunião de operações, da reunião de vendas. Ótimo. Então, ela sabe quais são as dores. Então, ao ouvir as dores, ela levantou e falou o seguinte, nossa, o gerente de loja precisa de uma agenda para poder bater essa meta de gestão da carteira, senão ele não vai bater essa meta. E o time de BPs construiu, junto com o time de operações, essa agenda para o gerente de loja. Então, qual é a agenda que ele tem que fazer daqui para frente? Então, é uma via de mão dupla. Ele pega, assim, as necessidades, olha, naquela área lá, o líder não está. Não vai rodar se a gente continuar com aquela liderança. Mas, ao mesmo tempo, ele traz as dores do negócio. A gente está invertendo. Não é o RH, o BP alimentando as áreas com coisa de RH. É o BP alimentando o RH com as demandas de negócio para a gente poder trabalhar. Isso só dá certo se você tiver um RH estratégico que Se eu pensa tiver no um negócio. RH estratégico que pensa no negócio. E que Roberta, se mete no negócio o tempo inteiro. Esse é aquele momento que tinha no programa do Jô, que as pessoas em casa fazem... Porque estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas chegamos no momento Marília Gabriela, Bora né? lá. Que é o Agora isso eu ou vou. aquilo. Meu sonho sempre foi ser entrevistada assim, ó, pela Marília Gabriela. Dá pra ser os dois. Tá. Pode ser os dois. Mas é melhor ter um só. Então imagina que você tem que escolher entre um e outro. Foi construído assim. Tá. Tá? Ai, Senhor, escolher. Então tá bom. Bora. Vamos lá. Cultura organizacional ou estratégia de negócio? Cultura organizacional. Ah, A gostei da cultura- convicção. Conhece, sabe, a cultura como estratégia no café da manhã, ela não é mais um clichê. Ela é a Cara, mais já pura veio- verdade. Ela é a mais Ótimo. pura verdade. Segunda. Eu não gosto desse termo, mas eu vou usar, tá? Retenção de talentos ou contratação de novos líderes? Contratação de novos líderes, porque eu não gosto da retenção. Se eu contrato as pessoas certas, elas vão desenvolver, os líderes certos, eles vão desenvolver um ambiente para que esses talentos queiram ficar. Então, Retenção a ideia parece- de retenção me dá assim, eu vou fazer alguma... Primeiro que retenção me lembra coisa financeira. Então, assim, eu queria sair, vou lá e eu dou uma bolada a mais, você não sai. Então, isso para mim é ruim. Eu acho que se eu tenho bons líderes, eles criam um ambiente para que os talentos fiquem. E reter parece que é impedir, né? Segurar. Segurar. Eu tô te prendendo Você aqui. quer ir embora, você vai. Exatamente. Pode desistir, a gente falou disso. E tem gente que às vezes encontra outra oportunidade, vai ser feliz, né? Não tem problema nenhum. E se você sair de portas abertas, você pode até voltar daqui a pouco. Não tem problema. Resultados rápidos ou mudanças estruturais? Então, quero dizer, resultado rápido com algo superficial ou resultado um pouco mais prolongado, talvez no 0 a 0 agora, com mudança estrutural? Te respondo com toda a convicção. Mudanças estruturais que constroem resultados sustentáveis. A pior coisa para mim é quando eu tenho a empresa que tem resultado serrote. A gente falava na Falcone, o resultado está aqui em cima, depois ele desce. O resultado está aqui em cima, depois ele desce. Porque toda vez que esse resultado desce, ele gera um estresse. Porque aí começam histórias de desligamento, começam histórias de mudança de pessoas. E se eu construo algo sustentável, mesmo que chegue uma hora que o resultado não fique tão bom quanto a gente esperava, mas a gente tem clareza do caminho que está sendo construído. E você está construindo algo que É vai sustentável. durar. Exato. Feedback individual ou reconhecimento coletivo? Agora eu vou nos dois. Por que eu vou nos dois? Eu gosto do reconhecimento coletivo sempre. Eu adoro dar parabéns. Eu adoro falar no meio de todo mundo que o time fez. Eu sou aquela galinha que cacareja, sabe? Tinha uma chefe minha que falava galinha que não cacareja vai morrer. Então eu vou cacarejar. Meu time entregou uma coisinha, eu saio contando para todo mundo.
Mas o feedback individual, ele é importante se ele tiver como foco o desenvolvimento da pessoa. Maravilha. construção. Para liderar, dados ou intuição, experiência? Intuição vem da experiência, né? Aí você vai me deixar de novo, os dois. Os fatos e dados, eles têm que me dar a base para que eu tome a minha decisão. Mas a minha experiência, ela deve contar também para me ajudar a construir o melhor caminho. Agora, tem um ponto nessa questão da experiência. Eu falo que a gente não pode ser apaixonado pela solução para eu poder olhar para a minha experiência. Eu gosto de uma expressão que fala: apaixone-se pelo problema. Porque se você se apaixonar pela solução, você vai sempre falar de algo que já foi feito. Se você é apaixonado pelo problema, você vai sempre buscar soluções novas. Então, eu acho que a experiência ela é importante, senão a gente desconstrói muita coisa da nossa carreira. Eu estou construindo uma carreira, coletando experiências que os fatos e dados me comprovam que elas estão me levando num lugar certo. Então, como que eu uso os fatos e dados? O como. E por último... Vou tentar escolher uma, vai. Essa aqui eu quero ver. Acho que nem eu consegui escolher essa aqui. Employee Experience ou Customer Experience? Não vive separados. Também. Não vive separado, porque se eu tiver a experiência do colaborador e o cliente não tiver uma experiência satisfatória, eu não preciso ter colaborador porque eu não vou ter empresa. E se eu tiver o cliente satisfeito com o colaborador insatisfeito, eu também não vou ter empresa. Eu não vou ter resultado. Não existe. As duas coisas. Maravilha, Roberta. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei como sua agenda é lotada. E, enfim, eu te agradeço muito. Por isso. Obrigada. Espero ter agregado, tenho aprendido já e tenho certeza que o que vem pela frente aí de convidados, que eu já vi quais são os convidados, então estou ansiosa para poder acompanhar, para poder assistir. Obrigada pelo convite, obrigada por todo mundo que acompanhou a gente aqui e estamos à disposição para trocar experiência, porque só uma coisinha que eu esqueci de falar: o líder, ele não sabe tudo e nunca vai saber. Então o líder, ele precisa aprender todo dia. Então aqui é um aprendizado. Obrigada por esse momento de aprendizado e que a gente possa aprender todos os dias com os nossos times, com os nossos líderes e com os nossos pares. Maravilha. Eu tenho um ponto para trazer, que você falou assim, um palestrante disse... Como assim você contratou outro palestrante? A gente vai conversar depois sobre isso. Traição empresarial. Combinado, mas vocês se complementam. Roberta, mais uma vez, obrigado. Você, telespectador, ouvinte do Era Uma Vez Podcast, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de compartilhar com a sua mãe, com o seu papagaio, com o seu cachorrinho, com os seus amigos, com todo mundo. Compartilhe este podcast para que possamos alçar novos voos na internet brasileira. Podem escrever o melhor podcast de experiência do cliente e negócios do Brasil, quiçá do mundo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua dedicação e por confiar no nosso trabalho. Até a próxima. Era uma vez.